estudante! Dando continuidade à nossa semana de acolhimento ao ciclo 2, estamos aqui com a professora Guiomar. Tudo bem, professora? Tudo bem, Bruna, e você? Tudo ótimo. Nossa aula de hoje é para o 8º ano, não é isso? Isso. Coesão referencial. Isso, é sobre esse tema que nós vamos tratar na aula de hoje. Bruna, quando você fala em coesão referencial, o que essa palavra lembra você, hein? De conexão. Exatamente, como nós estávamos falando, escrever um texto parece ser uma das coisas mais difíceis e mais complicadas que a gente faz nessa vida, não é isso? É verdade. Não é? Mas existem alguns mecanismos, algumas questões que nós podemos ter para que a gente possa escrever esse texto de uma maneira mais fácil e mais clara. Então, é sobre isso que nós vamos estar trabalhando e vocês viram no PET do 8º ano, ok? Então, olha, a nossa aula, o nosso assunto é sobre coesão referencial, que trata dos pronomes, as elipses, nominalizações, sinônimos, hipônimos e hiperônimos. O que isso tem a ver com o nosso texto? Bom, para que nós venhamos escrever o nosso texto de uma maneira clara e para que esse texto também não fique enfadonho, chato de ler, sabe, Bruna? Nós nos apropriamos desses mecanismos aqui, que trata justamente de questões e de termos e de recursos que nós podemos nos ater a eles para que nós possamos não ficar repetindo palavras no nosso texto. Dessa maneira, o nosso texto ele vai ficar assim bem melhor de ser lido, sabe, Bruna? Então, vamos lá, né? Então, olha, em uma das atividades, lá no seu PET, na página 3 e 4 da semana 1, tem uma questão lá que trata, que é uma questão de concurso, de Sesgran Rio, que pede para você fazer assim, ó, estabelece relação de hiperonímia, hiponímia, nessa ordem o seguinte par de palavras. Quando a gente trata da questão de hiperonímia, quando a gente fala de hiper, por exemplo, vou falar assim, eu vou ir ao hipermercado, a gente conhece essa expressão, não é isso? Sim. A gente pensa muito na questão de um grande supermercado, não é aquela mercearia, geralmente que a gente encontra em bairros, mas é um hipermercado, né? A gente tem vários exemplos na cidade de Belo Horizonte, por exemplo. Então, hiper trata-se de algo maior, né? E hipo já seria algo menor, não é isso? Então, vamos lá, olha, quando a gente pensa em hiperônimos, são palavras gerais. Hipônimos é algo que faz parte daquele campo de palavras, daquele campo maior. Então, vamos lá. Quando a gente pensa na opção A, estrondo e ruído, parece que tem uma relação aí de hiper e de hipo? Não. Pescador e trabalhador. Esses aí parece que está no mesmo campo semântico, não é isso? Não tem essa relação de hiper e hipo. Pista e aeroporto? Também não. Piloto e comissário? Também não, porque parece que estão no mesmo campo. Mas quando a gente pensa na questão de aeronave e jatinho, Bruna, aí já é uma relação. Porque a gente pensa que a aeronave já é o geral, é maior, não é isso? E jatinho é uma dessas possibilidades. Uma versão menor. É uma versão menor, não é isso? Então, essa relação de hiperonímia e hiponímia é a letra E, aeronave e jatinho. Ok, estudante? Passando para a próxima atividade, atividade 3. Relacione as colunas de acordo com os sinônimos. Bruna, existe uma questão nos sinônimos que às vezes pode causar uma certa confusão na gente. Porque a gente pensa que sinônimos eu posso substituir essa palavra, mas eu não posso prejudicar o sentido. Quer ver um exemplo? Quando a gente pensa, por exemplo, em calvo e careca, é a mesma coisa? Eu posso dizer assim, uma pessoa, um homem calvo é a mesma coisa que um homem careca? Não sei. Ou são duas coisas diferentes? Eu poderia substituir? Aí é que está a questão. Sinônimo, eu tenho que substituir essa palavra, mas eu não posso prejudicar o sentido, ok? Então, vamos lá, ó. Quando eu penso, existem duas colunas lá no seu PET, mas aqui no slide não deu para gente
colocar do jeito que estava lá, não. Mas vamos lá, vocês vão perceber aí. Significativo e relevante é o mesmo que importante. Algo que é relevante é algo importante. Adversidade, dificuldade é o mesmo que problema. Se eu substituo a palavra dificuldade por problema, eu não vou prejudicar o sentido. Criar e realizar é a mesma coisa que fazer, certo? Ideia e instrução é a mesma coisa que conhecimento, ok? Método, maneira, é o mesmo que processo, ok? Então, se eu substituir essas palavras desse canto por essas, eu não vou prejudicar o sentido do meu texto. Então, qual que é a sequência que ficou aí? B, D, E, A e C. Certinho? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida nessa questão dos sinônimos. Atividade 4. Os hiperônimos de gato, rosa e amor são. Vamos pensar, Bruna. Se eu tenho, por exemplo, gato, o que seria algo maior assim, hein? Gato, ele estaria, por exemplo, em qual reino? Vamos pensar assim, hein? Gato é... Não, alcaté é lobo. Fui para outro lugar. Pois é, né? Mas aí quando a gente pensa em rosa, a gente está falando de qual universo, assim? E amor, de qual universo? Vamos ver aqui nas opções que a gente tem, olha. Letra A, esporte. Lembra? Gato? Não tá aqui não. Órgão. Rosa cabe aqui dentro? Não cabe. Sentimento. Aí a gente já está falando, né? Amor. Seria, talvez a gente poderia pensar, mas essas duas aqui não valem. Inseto. Gato está no campo de insetos? Não, né? Mamífero. Veículos. Não, essa questão aqui já não nos traria dúvida alguma. Agora vamos pular aqui para a letra E. Quando a gente pensa em felino, gato está dentro desse campo? Está dentro desse campo. Sentimento. Uai, eu estava falando de rosa, então não está aqui dentro. E órgão? Então não. Quando a gente tem uma questão de múltipla escolha, a gente tem que pensar muito nisso, sabe? A gente já vai logo na primeira palavra e já pensa assim, o que eu posso eliminar ou não, certo? Então, por eliminação aqui, a gente já eliminaria a letra A, a letra B, ok? Aí a gente ficaria em dúvida entre a letra C, D ou E. Aí a gente vai para a segunda opção. Por exemplo, quem tinha lá era rosa. Então, rosa está dentro do campo de quê? Flor. Amor dentro de qual campo? Sentimento, ok? Então, a nossa resposta aqui é a letra C, ok? Então, essa questão aqui a gente já entende, começa já a entender, a internalizar do que se trata a hiperonímia. Atividade 5. Quando um elemento é omitido num texto sem que se perca o sentido, como na frase sobre a cama, cobertores e lençóis limpos, qual a figura de linguagem usada na frase? Ou seja, figuras de linguagem são aqueles recursos expressivos, né, que eu uso no meu texto. Por exemplo, quando eu tenho um texto poético, eu uso muitas figuras de linguagem, né? São exemplos de um texto poético. Em outros textos, em outros tipos, né, em outros gêneros de texto também, a gente tem aí as figuras de linguagem. Então, a resposta para essa questão aqui seria a elipse. Por quê? Porque quando eu tenho sobre a cama, cobertores e lençóis, aqui, no início dessa frase, eu tenho sobre a cama, esse artigo aqui. Mas eu não continuo usando os artigos. Eu poderia colocar aqui os cobertores e os lençóis limpos. E a elipse é justamente isso. É quando há a omissão de um termo, mas esse termo, ele é facilmente identificado. Vamos lembrar uma questão? Quando o seu professor sempre falava assim, olha, sobre sujeito elíptico. O que é esse sujeito elíptico? Às vezes essa palavra pode dar uma certa confusão, mas eu penso muito na questão também do sujeito desinencial. As desinências são aqueles recursos, né? Quando eu penso na desinência de um verbo, por exemplo, são aquelas partes que me lembram algumas outras coisas. Por exemplo, quando eu falo assim, olha, fomos ao shopping, Bruna. Se eu pergunto para você, senhora, fomos ao shopping, quem que foi ao shopping? Nós
não é o pronome que eu posso colocar? Nós fomos ao shopping. Então, pela desinência desse verbo aí, né, por esse verbo, eu lembro que o pronome que eu posso usar é nós, certo? Então, sujeito elíptico também é isso. Por exemplo, é uma palavra que foi omitida, o sujeito não está ali, mas você facilmente pode identificar qual que é esse sujeito. Só relembrando a questão dos sujeitos. Na semana 2, coesão e coerência. Vamos lembrar um pouco o que é coesão? Quando eu falo de coesão, aluno, eu estou pensando no ligamento das frases, no ligamento desse texto aí, né? Um texto, por exemplo, é aquele pensamento que eu tenho, né? Que um texto não é emaranhado de palavras, não é aquele monte de palavras, Bruna. Se eu coloco um monte de palavras numa folha, aquilo ali não quer dizer que é um texto. Tem que ter ligação, fazer sentido, né? tem que fazer sentido, né? Então, quando eu penso em coesão, é justamente isso. Essas palavras têm que estar unidas, né? Elas têm que estar ali conectadas, têm que fazer o sentido. Por isso que coesão e coerência andam sempre juntos, ok? Coesão e coerência. Então, na atividade 1, leia os textos abaixo. Por norma, as selfies são feitas com celulares das próprias pessoas. O objetivo de uma selfie é fazer com que o fotógrafo apareça na selfie. As selfies podem ser individuais ou em grupos, as conhecidas selfies de grupo. Bruna, qual palavra que repete o tempo todo nesse texto? Selfie. Selfie. Aí fica assim um pouco enfadonho, toda hora você tem que ler selfie, selfie, selfie. Fica, não fica? Vamos para o texto 2. A palavra selfie só passou a ser utilizada com este sentido no ano de 2002, num fórum online australiano. As redes sociais ajudaram posteriormente a popularizar o termo. No entanto, o autorretrato de si mesmo só tomou verdadeira expressão a partir de 2002, quando a palavra se tornou comum nas plataformas principais da mídia. Elas receberam técnicas usadas na hora dos registros, como a busca pelo ângulo perfeito, o número de pessoas que morreram enquanto tentavam tirá-las em situações arriscadas foi de 259. É um texto que não ficou repetitivo. Você não usou o tempo todo a mesma palavra, certo? Você usou substituições. No Oscar 2004, a selfie de grupo comandada pela apresentadora a Ellen DeGeneres teve mais de 2,7 milhões de compartilhamentos e tornou-se a foto mais retuitada da história. Atividade 2. Agora que você já leu os dois textos, responda: que diferença em relação ao uso do termo selfie vocês percebem nos dois textos? Como nós já falamos no primeiro texto, a repetição da mesma palavra. A palavra selfie repete o tempo todo. Já no texto 2, essa palavra foi substituída por outros termos, tornando o texto mais leve de se ler, ok? Letra B. Que efeito essas substituições geram em relação ao encadeamento das ideias do texto? O efeito, essa é uma possibilidade de resposta. Como nós já dissemos, né? Questão aberta, aí leva o conhecimento, aquilo que o aluno entendeu do texto, mas algumas coisas precisam aparecer na sua resposta. Por exemplo, o efeito da não repetição de palavras no texto, mas mantendo a coesão, a coerência e a sequência de ideias, ok? Então, a substituição desses termos tornou o seu texto coeso, você substituiu a palavra, mas não comprometeu o sentido, e também, né? Ou seja, não comprometeu o sentido, então a coerência está presente e a sequência de ideias. Você não se perde, porque são palavras que você usou para substituir a palavra, mas sempre fazendo referência, ok? Todas as palavras que foram colocadas para substituir se referem a selfie. Letra C. Que estratégias foram usadas para evitar a repetição da palavra selfie no texto 2? Ora, a substituição da palavra selfie por uma outra que tenha o mesmo sentido, lembra da questão dos sinônimos? E o uso de pronomes também. Semana 4, formação de palavras.
Aí, lá na página 12 e 13, você tinha algumas opções, né? E você tinha que responder se era para aglutinação ou justa posição. Desculpa. Quando eu penso em aglutinação, eu estou pensando naquelas palavras que se juntaram para formar uma só, mas algo foi perdido de algumas dessas palavras para formar a nova palavra. Justaposição já é a formação de palavras em que não houve perda em nenhum dos radicais, em nenhuma das palavras, ok? Então, quando eu penso na palavra sacolé, vamos pensar lá no início de onde que essas palavras foram geradas? Saco e picolé. Justaposição ou aglutinação? Houve perda? Houve. Então, é aglutinação. Perna longa é a palavra composta por aglutinação? Acertei? Não. Justaposição. Perna e longa. Vinagre. Aglutinação ou justaposição? Aglutinação. Porque você, ó, palavra vinagre, vinho mais acre. Então, houve perda aí nessa nova palavra. Saca-rolha. Saca-rolha. Aglutinação ou justaposição? Justaposição. Não houve perda. Quebra-cabeça. Bruna não pode olhar. Aglutinação ou justaposição? Quebra-cabeça. Justaposição. Justaposição. Não houve perda. Para ser aglutinação, tem que ser caneon ou caneta neon. Nessa nova palavra que ele quer formar, e ele quer que seja pelo processo da aglutinação. Então, pode ser caneon ou caneta neon? Caneon, ok? Ou canyon, depende da expressão, desculpa. Mochila-jato. Mochila mais jato é justaposição? Sim, justaposição. Sapa-jato é justaposição ou aglutinação? É aglutinação. Oculofone, óculos mais fone. Alguma palavra perdeu fonema? Sim, então é aglutinação. 10. Caderno-cofre, caderno mais cofre. A classificação da palavra é composição por justaposição. 11. Câmera-botão, câmera-botão, desculpa. Câmera-botão, aglutinação. 12. Broche-câmera, estará na seção de palavras compostas por justaposição, certo? Sim, certinho. Então, só retomando a questão da justaposição e aglutinação. Justaposição, quando na nova palavra não houve perda. As duas palavras que deram origem à próxima, não houve perda. Aglutinação, houve perda de alguma dessas palavras para formar a próxima, ok? Então, retome lá no seu PET novamente, volte às questões, faça os exercícios e faça as correções. O ideal é que você tente fazer primeiro, ok? Tente fazer e, como eu acredito, vamos ter aí esse processo das correções, faça, se esforce. Acredito que esse momento, esse PET, ele foi proporcionado para você, para o estudante, não é, Bruno? Para nesse momento que nós estamos vivendo, o aluno tenha a possibilidade de estudar em casa, ok? Com autonomia, e que autonomia é essa? Leia os textos e tente fazer os exercícios, ok? Bruna, alguma dúvida sobre aglutinação ou justaposição? A explicação ficou claríssima, professora. Ah, que bom então. Então, estudante, ó, volte aos exercícios e tente fazer as respostas, as questões abertas, as questões de múltipla escolha e bons estudos.